Aconteceu. Os Estados Unidos começaram a dividir as terras russas. Os generais de Putin estão em pânico. O Pentágono está tomando as ilhas. O golpe de vingança sacudiu o Kremlin. Caça aberta pelas terras da Rússia. Este é o começo do desmantelamento total do país, pedaço por pedaço. Enquanto Moscou está ocupada com a guerra, suas fronteiras estão sendo apagadas do mapa. Rebelião contra o Kremlin. Europa e o Senado dos Estados Unidos encurralaram Putin. Ultimato global para Trump. A Europa partiu para o ataque frontal em nome da Ucrânia. A OTAN entra na briga, Londres e Paris cruzam a linha. O punho britânico já paira sobre o Kremlin. Enquanto isso, de Washington chegam notícias bombásticas. Os Zéu estão acabando com Putin. O Senado partiu para uma ofensiva decisiva. E Kiev pode receber mega mísseis que vão mudar tudo. A linha de frente explodiu. A história está sendo escrita neste exato momento. Choque! Nossos defensores ativaram um modo de vingança, usando uma tática secreta que faz a defesa aérea inimiga simplesmente virar pó. Tudo isso você confere a seguir na nossa edição. Ponto quente. A Rússia está sendo cortada na visa. Os reais estão tomando as ilhas da Federação Russa no Pacífico. Sensação mundial. Washington mirou oficialmente nas terras russas. Este é o começo do desmantelamento total do país, pedaço por pedaço. Todos os detalhes chocantes do colapso geopolítico da Rússia. Confere. A iniciativa bombástica dos Estados Unidos. Washington está considerando a possibilidade de comprar as Ilhas Commander da Rússia. Essa ideia partiu de um tenente-coronel do exército do ZUA, Jeffrey Seitz, e a julgar pela forma como essa declaração está sendo ativamente divulgada na imprensa mundial, Donald Trump não se opõe de forma alguma a concluir um acordo desse tipo com o Kremlin. Os Estados Unidos têm diante de si uma oportunidade transformadora, que pode fortalecer a segurança no Ártico, reunir populações indígenas divididas e reafirmar a liderança americana em uma região em rápido desenvolvimento. A proposta é que os Estados Unidos busquem a aquisição pacífica e pragmática das Ilhas Commander da Federação Russa. Localizado onde norte do Oceano Pacífico encontra o Mar de Bering, esse arquipélago remoto é lar de cerca de 676 habitantes da Federação Russa. Sua área é de aproximadamente 431 mil km², o que é mais ou menos equivalente ao tamanho da Califórnia. O valor da negociação é nada menos que cerca de 15 bilhões de dólares. A estimativa inclui 6 bilhões e 500 milhões de dólares pelo próprio território, 4 bilhões pelos recursos naturais presentes ali e mais 2 bilhões e 500 milhões que os Estados Unidos acrescentariam ao Kremlin pelo valor da biodiversidade e da importância ambiental das Ilhas Comandante. E ainda mais 2 bilhões que Washington está disposto a pagar pela infraestrutura local. E tudo isso para quê? Para monitorar a possível atividade de submarinos chineses. Ao adquirir as Ilhas Comandante, os Estados Unidos ganhariam um local estratégico para instalar tecnologias avançadas de vigilância submarina, incluindo um sistema integrado de monitoramento subaquático, matrizes hidroacústicas instaladas no fundo do mar e um sistema de radar integrado com satélites. Isso está diretamente alinhado com os objetivos estabelecidos na seção 18 do Decreto Presidencial de abril de 2025, sobre a restauração da dominância marítima dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o tenente-coronel americano reconhece que a própria ideia de os Estados Unidos adquirirem novos territórios pode ser controversa, no contexto da guerra da Rússia contra a Ucrânia. A compra de território da Federação Russa seria na prática uma transferência de fundos para um estado agressor. Mas em vez de dinheiro, Washington propõe transferir 15 bilhões por meio de programas humanitários ou de preservação ambiental, para evitar o financiamento direto do orçamento russo. Em Moscou, a iniciativa do coronel americana foi recebida com dureza, embora sem muita especificidade. Maria Zakharova se encarregou de responder por Putin. A porta-voz oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia chamou a generosa proposta americana de crime terrível. Isso nem deveria ser comentado, já que vender a pátria em nosso país é considerado, tanto pela lei quanto pela consciência, um dos crimes mais graves. Já os moradores locais, ao saberem dessa notícia, ficaram realmente animados. A perspectiva de se tornarem cidadãos dos Estados Unidos os entusiasmou. Afinal, viver sob Putin, sendo um habitante das Ilhas Comandantes, não é nada fácil. Antes de planejar uma viagem para as Comandantes, procure-as no mapa. Então, quando você via essas pequenas ilhas cercadas pelo oceano, souber que a maior altitude é de 755 metros, que aqui não há uma única árvore,
Aí sim você vai decidir se vale a pena vir pra cá ou não. Porque aqui tudo é comandado. Ai, ai, ai. Ai, não dando. Aqui quem manda é o primo. E é ele que dita todas as regras. Mas só a vontade dos moradores locais não será suficiente para um acordo decisivo entre os Estados Unidos e a Rússia. Como admitem em Washington, eles não acreditam muito no sucesso do evento. No entanto, também não tem pressa em recusar a proposta. Afinal de contas, é o Donald Trump, claro. Nós entendemos que ele é uma pessoa que deseja muitas negociações e transações financeiras, acordos vantajosos, inclusive com a Rússia. Mas ele, depois de conversar com Vladimir Putin tantas vezes, nunca conseguiu alcançar nenhum resultado. Conversa sobre netos, sobre hóquei, sobre filmes, sobre qualquer coisa, menos negócios. Com Vladimir Putin, nada funciona. Não conseguimos chegar a um acordo sobre nada. E a própria Rússia não tem o direito de dispor de suas próprias ilhas comandante. Analistas militares explicam. Em uma questão tão delicada, Putin confia inteiramente na vontade de Pequim. E, como Xi Jinping disser, assim o Kremlin fala. A Rússia não é um sujeito. Ela realmente não é um sujeito. Porque Trump disse publicamente, não tenho nada para conversar com Putin. Ele não vai conversar com ele, porque Putin já não influencia mais os processos. Ele é totalmente dependente da China. E quanto mais o tempo passa, mais dependente ele fica. E isso tá claro, todo mundo entende. O Donald Trump claramente tem algumas ideias sobre como se aproximar mais da China, até onde pode ir, onde pode pressionar e assim por diante. Ou seja, ele claramente tem alguma estratégia subjacente, de fato, não é apenas uma tática, mas sim uma estratégia, planos de longo prazo em relação à China. E é justamente por isso que surgem esses momentos. O aumento do interesse da China pelo Ártico só reforça a relevância da iniciativa americana. Pequim está promovendo ativamente a Rota da Seda Polar, construindo infraestrutura no Ártico e expandindo sua frota de uso duplo. A declaração contundente do militar americano envia um sinal claro à China de que os Estados Unidos também querem participar do projeto da Rota da Seda Polar e controlá-lo junto com a China. Já a Rússia, com Putin, desta vez, assim como, na verdade, desde o início da invasão em grande escala, continuou ficando de fora. Dividir novos mercados. Ninguém nem pensa em convidá-la. A Rússia se tornou um país proxy da China. Tá totalmente dependente da China e não é independente. Um ultimato global ao Washington. A Europa parte para o confronto direto em nome da Ucrânia. Não deixaram chances para Putin. Sensação mundial. O trio de aliados encurralou Zoa Inditska. A Rússia prepara a sentença final. E isso não é tudo. O Senado dos Estados Unidos e os próprios americanos estão em massa ficando do lado de Kiev. Como está se formando a Frente Global de Apoio à Ucrânia? Todos os detalhes da matéria. Nós prometemos e nós cumprimos. A União Europeia vai cobrir as necessidades financeiras urgentes da Ucrânia em 2026 e 2027. A Europa continua apoiando a Ucrânia financeiramente, politicamente e diplomaticamente. Sim, queremos que essa guerra acabe o mais rápido possível. Mas um acordo alcançado entre grandes potências, sem consentimento da Ucrânia e sem consentimento dos europeus, não será a base para uma paz verdadeira e duradoura na Ucrânia. Essa ajuda continua sendo um dos principais fatores de resistência à Rússia. Mas nem todos os países da Europa são tão favoráveis assim. A guerra está decidida. Os russos venceram. Isso é um assunto encerrado. A questão é quando vamos chegar a um acordo com os russos e quem exatamente vai negociar. Mesmo assim, a Europa não fica de fora e frequentemente negocia com o lado americano, pressionando pela versão ucraniana do plano de paz. De fato, eles atingiram um novo patamar, porque tanto Trump quanto a Ucrânia, e na verdade o mundo inteiro, estavam em certa expectativa no momento de subjetivação da União Europeia. E justamente a decisão de conceder 90 bilhões de euros à Ucrânia para os próximos 2 anos é um dos sinais, basicamente, do amadurecimento da União Europeia e da disposição de assumir certa responsabilidade. No dia 21 de dezembro, em Miami, aconteceu uma nova rodada de negociações com a participação da Ucrânia e dos Estados Unidos. Mas lá também não faltaram os parceiros da Ucrânia, como Alemanha, Reino Unido e França. Se falarmos sobre a fase mais recente do processo de negociação, foi só recentemente que os europeus se juntaram plenamente a ele. A Europa, que oferece aportes financeiros bastante grandes e significativos em apoio à Ucrânia. Ele também acredita ter o direito de exigir um lugar à mesa de negociações.
A posição da França, da Grã-Bretanha e da Alemanha não só reforça a compreensão da Ucrânia sobre as possíveis manobras no âmbito destas negociações, como também consolida a posição comum europeia. Enquanto isso, Trump espera que Putin finalmente recupere o bom senso. Nós não nos consideramos responsáveis pela morte de pessoas, porque não fomos nós que começamos esta guerra. A maioria dos americanos comuns apoia a ajuda à Ucrânia, e o Senado dos Estados Unidos chegou a aprovar 800 milhões de dólares em ajuda militar para 2 anos. E teria feito ainda mais, se não fosse por um porém. O apoio no Senado e na Câmara dos Representantes existe, mas ao mesmo tempo as possibilidades do Congresso americano hoje estão um pouco limitadas. Bem, digamos, traduzindo para o estilo ucraniano, é como se houvesse um poder quase absoluto por parte do Trump. E as vozes que se ouvem, como a de Lindsey Graham, autor do projeto de lei sobre sanções secundárias contra a Rússia, e também de seu colega Blumenthal, um democrata, eles estão sempre promovendo a narrativa ucraniana, mas até agora sem o sinal verde da administração da Casa Branca. Pela primeira vez desde o início das negociações, a Ucrânia está conseguindo impor suas próprias condições no plano de paz. O documento estabelece fortes garantias de segurança, a manutenção do próprio exército e a presença de um contingente estrangeiro. Especialmente diante da pressão significativa que foi exercida pela Casa Branca sobre a Ucrânia, e do desejo de assinar a paz a qualquer custo, então. No momento, essa linha de negociação atingiu um nível mais qualitativo e produtivo do ponto de vista da Ucrânia e de nossos aliados. É justamente isso. Formular um ponto de vista comum entre a Ucrânia, a Europa e os Estados Unidos. Esse fator será determinante para o quão eficazmente a Ucrânia conseguirá continuar se defendendo da agressão russa, que, por todos os indícios, o ditador do Kremlin não pretende interromper. Esses resultados só foram possíveis graças ao trabalho próximo da Ucrânia com os parceiros europeus, que ajudam Kiev a defender com confiança suas condições. A posição de Bruxelas é em grande parte determinante para a Ucrânia, porque diante da, digamos claramente, posição anti-ucraniana que muitas vezes vem do Trump, é justamente a voz dos europeus que se torna um fator importante e fortalecedor no contexto de promover o ponto de vista ucraniano dentro do processo de paz. A Ucrânia não ficou sozinha nesta guerra. O apoio de quase toda a Europa e dos países-chave permite que Kiev não só resista à Rússia, mas também apresente suas próprias exigências. De repente, o céu e o mar se tornaram uma armadilha para os russos. O novo lote de caças e navios de guerra russos foi neutralizado. Nossos defensores usaram uma tática inovadora, diante da qual a defesa antiaérea russa simplesmente desmoronou. A eficiência é excepcional. A Ucrânia encontrou uma maneira de destruir os superalvos da Rússia. O inimigo é impotente contra a nova estratégia dos ases ucranianos com seus dedos. Todos os detalhes. Passam. Os defensores ucranianos continuam a destruir o inimigo não só na frente de batalha, mas também na retaguarda. As forças de operações especiais ucranianas possuem suas próprias táticas. Eles atacam desajeitadamente navios russos em locais inesperados para confundir o inimigo e não dar a ele a chance de reagir. Mar Cáspio, navio patrulha Okhotnik, que os russos usavam para proteção e patrulhamento, conseguiu ser atingido por apenas alguns drones. Tudo isso aconteceu perto de uma plataforma de perfuração no campo de petróleo e gás Filanovsky, que também foi alvo de ataque da Ucrânia. E enquanto o Ministério da Defesa russo faz declarações ruidosas sobre abates, instalações militares na Federação Russa continuam pegando fogo. No aeródromo militar do estado agressor, na região de Lipetsk, ocorreu um grande incêndio. Como resultado de uma sabotagem bem-sucedida, 2 caros aviões de combate da Federação Russa, Su-30 e Su-27, foram destruídos. O Su-27, o Su-27M e o Su-30 são aviões novos, por isso foi escolhida exatamente essa localização para ser destruída. 2 aviões é o mínimo. Como se descobriu, isso foi obra da inteligência ucraniana. E a própria operação foi realizada por um representante do movimento Resistência. Foi estudada a rota das patrulhas, os horários e as trocas dos sentinelas. Entraram silenciosamente no local e atingiram o Sukhoi diretamente no hangar de proteção. Nossa inteligência trabalha muito bem. Ou seja, não é necessário, por exemplo, enviar seus próprios grupos.
Eles fazem contatos, ou seja, encontram pessoas engajadas e depois, para tarefas específicas e com determinado financiamento, realizam esse tipo de ação. Ou seja, isso leva à diminuição do potencial de combate da aviação russa, que é exatamente o que precisamos. O valor total aproximado dos 2 caças atingidos, que a Rússia usou em ataques contra a Ucrânia, pode chegar a 100 milhões de dólares. O SBU também fez uma noite explosiva no aeródromo de Belbek, na Crimeia. Foram destruídas várias estações de radar S-400 e Pantsir S-2. Assim que conseguimos meios de ataque de longo alcance, os russos ficaram com falta de sistemas de mísseis antiaéreos. Primeiro, eles retiraram a aviação da Crimeia alguns anos atrás, mas depois voltaram. Ou seja, primeiro criaram um sistema de defesa aérea, ou seja, bem denso. Eles começaram a proteger a ponte da Crimeia com defesa antiaérea. Bom, naturalmente posicionando as defesas, principalmente nos campos de aviação, inclusive em Belbek, é onde são usados. Principalmente para posicionamento de radares e sistemas de mísseis antiaéreos, além de parte da aviação. Ou seja, a aviação tática praticamente está toda lá, além da aviação do exército. Eles estão levando para lá conforme tarefas específicas, especialmente para interceptar nossos drones. Lá estão posicionados, inclusive, a aviação do exército e helicópteros. Os pilotos de helicóptero são usados ao máximo para missões de cobertura, pelo menos contra drones. Mas contra mísseis eles naturalmente não conseguem se proteger. Lá mesmo, em Sebastopol, mais 2 caças Su-27 foram atingidos junto com a torre de controle. A operação bem-sucedida vai dificultar o controle dos voos pelo exército de ocupação. Um dos aviões já estava pronto para decolar. Agora eles entendem perfeitamente que conseguimos alcançar os aeródromos. E eu acho que eles vão tirar, no fim das contas, depois de alguns meses, quando perderem uns 10 aviões. Eles vão tirar a aviação da Crimeia de novo, vão recuar para a Rússia continental. Pela Neanas, 5 explosões foram ouvidas no Krai de Krasnodar. Os russos ouviram o ronco de motores no céu por causa da passagem de drones e viram clarões brilhantes. Após uma série de explosões, as autoridades relataram um incêndio no oleoduto. Anteriormente, o Ministério da Defesa russo anunciou o suposto abate bem-sucedido de 35 drones. O porto marítimo de Taman opera na vila de Vola. Em Taman, existem terminais para transbordo de produtos petrolíferos e gás liquefeito de petróleo. Na vila de Volna, no distrito de Tembiuk, 2 cais e 2 navios foram danificados devido a um ataque com drones. Sede operacional do território de Krasnodar. As autoridades russas declararam que os incêndios começaram nos cais. A área atingida pelo incêndio variou de 1 a 1.500 metros quadrados. Uma série de explosões foi ouvida perto da refinaria de petróleo em Slaviansk, na Kubani, que já havia sido atacada alguns dias antes. Os defensores ucranianos estão fazendo tudo possível para causar o máximo de danos ao exército agressor. Eles contam com a ajuda da resistência no território inimigo, que resiste de forma eficaz ao regime de Putin e quer parar a guerra. Choque? O Ocidente está entrando na Ucrânia. O exército da OTAN está pronto para agir. Londres e Paris estão preparando o passo que o Kremlin mais temia. A Grã-Bretanha ativou o modo de implantação relâmpago das tropas. Isso já não são apenas palavras, mas um cenário real, o ponto de virada da guerra. Todos os detalhes mais importantes, agora mesmo. A coalizão dos interessados preparou planos para fortalecer as capacidades de defesa da Ucrânia e para o desdobramento de tropas em seu território, caso seja necessário. Quem afirmou isso foi o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, paralelamente às negociações entre Ucrânia e UA sobre acordos de paz. Primeiro, eles não estão prontos. E precisamos entender que as decisões dos políticos são determinadas pela conjuntura interna e política de seus próprios países. Claro que, neste momento, a Europa não está nesse nível, nem mesmo em comparação com a Ucrânia, para se envolver em um confronto direto com a Federação Russa. Segundo o Starmer, os políticos querem elaborar planos militares para garantir a segurança no ar, no mar e em terra, além de fortalecer as capacidades da Ucrânia. Foi informado que um oficial britânico de 2 estrelas já foi nomeado para comandar as tropas. Preparar-se pelo menos no nível da Ucrânia. Até este exato momento, eles realmente não estão conseguindo alcançar o objetivo desejado.
É justamente por isso que existe esse descompasso entre os políticos ou os militares dos países europeus, que entendem que é mais barato, mais eficaz e mais sensato lutar e reduzir o potencial do inimigo em território alheio. Nesse caso, para eles, esse território é a Ucrânia. Ou seja, a lógica, claro, dita uma coisa aqui, mas a conjuntura política, ela dita algo completamente diferente. Não é por acaso que o primeiro-ministro britânico esclareceu que os planos incluem o envio de tropas militares ao território da Ucrânia apenas se necessário. Talvez, após a assinatura de um cessar-fogo duradouro, dependendo das condições específicas e do cenário político, depois disso será realmente possível voltar a considerar essa importante questão, e aí já com garantias adicionais e firmes dos Estados Unidos da América. Se houver condições para esse cessar-fogo, se as inteligências deles relatarem a estabilidade desse cessar-fogo, então eles poderão enviar um contingente para nós. O que, no geral, também não seria ruim, porque nós poderíamos aliviar, digamos assim, algumas regiões, algumas direções. Claro, isso seria no oeste da Ucrânia. Redirecionar forças de lá para a margem esquerda do Dnieper. Nesse momento, a prioridade para a Grã-Bretanha é saber se será possível alcançar uma paz justa e duradoura. O chefe do Estado-Maior das Forças Terrestres Francesas, General Pierre Chiu, afirmou que a França poderia estar pronta para enviar suas tropas para a Ucrânia, já em 2026, como parte da garantia de segurança. Para esse fim, já foi criada uma reserva de aproximadamente 7.000 soldados, que podem ser mobilizados em um prazo de 12 horas a 5 dias. Ao mesmo tempo, eles planejam enviar suas tropas para a Ucrânia e os Estados Unidos da América. Enquanto a Europa, especificamente a França, a Alemanha e a Grã-Bretanha, podem se dar ao luxo de se esconderem confortavelmente atrás da Ucrânia, os Estados Unidos, por outro lado, não possuem esse privilégio estratégico e crucial. E, claro, acho que quando a situação se estabilizar de forma mais completa, eu acredito que poderá ser algo como a próxima e futura missão Unifier. Desdobre suas forças na Ucrânia. No total, cerca de 30 estados da coligação concordaram. Segundo suas declarações, isso acontecerá imediatamente após um cessar-fogo, na forma de uma trégua ou acordo de paz. Exclusivo, a URSS desferiu um golpe em Melzi que chocou toda a Rússia. O Kremlin tem medo até mesmo de falar sobre as consequências. Entretanto, os ZAR estão finalizando. Putin, o Senado lançou uma ofensiva contra a Federação Russa. Kiev poderá receber mega-mísseis. E isso não é tudo. A frente de batalha foi palco de novos confrontos. Todas as últimas notícias chocantes que você pode ter perdido, confira na revisão militar. 1.100 milhões de dólares para o exército russo. Esse é o valor estimado das perdas causadas pela operação da inteligência militar da Ucrânia, durante a qual os russos foram libertados dos caças Su-30 e Su-27 que estavam estacionados em um aeródromo próximo a Lipetsk, na Rússia. Os agentes de inteligência ucranianos levaram apenas 2 semanas para realizar a operação. Tarde da noite, entre os dias 21 e 22 de dezembro, novas explosões abalaram a região de Krasnodar. As explosões ocorreram no vilarejo de Volna. Relata-se que drones atacaram o porto marítimo de Taman. O ataque danificou um oleoduto em um dos terminais. Também houve um incêndio. Segundo o Centro Operacional da região de Krasnodar, como resultado do ataque dos drones, 2 cais e 2 navios foram danificados. O senador Lindsey Graham declarou que os Estados Unidos devem fornecer mísseis à Ucrânia. Tomahawk, caso o ditador russo Vladimir Putin se recuse a aceitar um acordo de paz. Isso é um elemento de pressão político-militar sobre a Federação Russa. Vale ressaltar que os Estados Unidos não deixaram de fornecer à Ucrânia nem por um momento dados de inteligência e, consequentemente, uma assistência técnico-militar ampliada. Canais do Telegram estão publicando informações sobre o avião americano de reconhecimento eletrônico Bombardier Artemis. De acordo com as informações divulgadas, ele decolou do aeródromo Mihail Kogalnissiano, na Romênia, e está realizando reconhecimento sobre o Mar Negro. O ataque bem-sucedido das forças de defesa da Ucrânia ao submarino na Baía de Novorossiysk, em primeiro lugar, é um elemento de uma operação conjunta com nossos parceiros estratégicos. Estamos falando sobre o fato de que...
No momento do ataque dos drones marítimos, um avião americano de alerta aéreo avançado foi avistado no céu sobre a Crimeia. O alcance de reconhecimento do avião Bombardier Artemis II é de 600 quilômetros. Ele consegue detectar certos objetos de radar, estações de comunicação, até mesmo em Rostovo-do-Don, Donetsk e Kherson. Na noite de 22 de dezembro, os russos atacaram Odessa, na Ucrânia. O Instituto para o Estudo da Guerra relata que os ocupantes intensificaram suas ações no norte de Sumy e Kharkiv, realizando ataques transfronteiriços limitados naquela região. Essa é a chamada tática. Milhares de cortes, ou seja, ataques simultâneos em várias direções para desviar as reservas operacionais do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia do principal eixo do ataque russo. E isso é na região de Donetsk, direções de Pokrovsk, Konstantinovka e Lima. No domingo, 21 de dezembro, analistas da Deepstat relataram que a vila de Ivanovka, na região de Donetsk, havia sido tomada pelos ocupantes. Uma liquidação espetacular de um criminoso de guerra. A Rússia confirmou a morte do major-general Fanil Servarov, chefe do Departamento de Treinamento Operacional das Forças Armadas Russas, que participou de operações de combate na Chechênia, Síria e Ucrânia. O Comitê de Investigação da Rússia já identificou, por assim dizer, os culpados e, como é tradição, considera a teoria de que os serviços especiais ucranianos estiveram envolvidos. Apocalipse espacial. Putin está preparando um ataque ao Starlink, a arma secreta do Kremlin revelada. Mais um blefe do ditador ou a carta final na manga de Putin? Engenheiros russos, sob o mais absoluto sigilo, estão fabricando armas. O que vai acontecer se a Rússia apertar o botão no espaço? Todos os detalhes, confira. E aí, Elon Musk, o que você acha disso? A Rússia está desenvolvendo uma arma para destruir satélites, Starlink no espaço. Quem informa isso é a Associated Press, citando fontes da OTAN. Os serviços de inteligência de países da OTAN suspeitam que a Rússia está desenvolvendo uma nova arma anti-satélite, projetada para atingir constelações de satélites. O Starlink de Elon Musk, com nuvens orbitais destrutivas de destroços, tem como objetivo limitar a superioridade ocidental no espaço, que ajudou a Ucrânia no campo de batalha. Guerra no espaço e destruição de satélites americanos. É um dos espantalhos do Putin, que o ditador russo usa quase que desde o início da guerra. Componentes da infraestrutura civil no espaço, fornecidos à Ucrânia para fins militares, podem se tornar um alvo legítimo para um ataque de retaliação, segundo o Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Anteriormente, no início de 2024, o trabalho dos engenheiros russos em armas espaciais causou preocupação à administração americana anterior. Naquele momento, falava-se sobre uma explosão nuclear no espaço, assim como sobre os complexos S-500, capazes de destruir mísseis e aparelhos espaciais em órbitas próximos à Terra. O presidente do ZEUA, Joe Biden, ordenou que fosse estabelecido contato com Moscou. Isso está relacionado ao potencial anti-satélite que a Rússia está desenvolvendo. Relata-se que o princípio de funcionamento da nova arma russa consiste em espalhar as órbitas do Starlink com centenas de milhares de elementos esféricos de alta densidade que devem inutilizar vários satélites de Musk de uma só vez. Mas aqui, os especialistas militares levantam uma série de questões sobre esse tipo de arma. As órbitas do Starlink estão a uma altitude de cerca de 550 quilômetros, ou seja, 340 milhas acima do planeta. E é bastante notável que a Estação Espacial Chinesa Tiangong e a Estação Espacial Internacional dos países ocupantes operam em órbitas mais baixas. A verdade, sem danificar seus próprios satélites chineses, os russos não conseguem alcançar os Starlinks. Além disso, o princípio de funcionamento dos satélites de Elon Musk é tal que, caso um deles seja destruído, o sinal rapidamente passa para outro. Atualmente, existem aproximadamente cerca de 10 mil satélites artificiais lançados em órbita terrestre. Starlink. Ou seja, neutralizar fisicamente. É praticamente impossível localizar todos os satélites Starlink. Ao mesmo tempo, a ameaça de um potencial conflito entre os países do eixo e os satélites ocidentais não pode ser subestimada. Afinal, paralelamente à Federação Russa, a China está desenvolvendo seus próprios meios de combater as fontes de comunicação e internet baseadas no espaço.
Nós analisamos cuidadosamente suas propostas. No final de novembro, cientistas chineses simularam um cenário de supressão em larga escala da rede de satélites Starlink na região de Taiwan. De acordo com seus cálculos, para criar uma espécie de escudo eletromagnético sobre todo o território da ilha, seriam necessários cerca de 1.000 drones equipados com dispositivos especiais. Bloqueio de comunicação. É isso. Para mais notícias quentes do Fronte, fique ligado no próximo episódio.